Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, apenas comentar sobre essa questão trazida pelo vereador Velocino, da preocupação, inclusive, onde participou o vereador Meneguzzi da reunião, com essas empreiteiras que não vão, possivelmente, conseguir tocar essas obras. E lembrar por que a gente tem insistido tanto que as obras têm que ser ofertadas primeiro para a Codeca e não licitar. Justamente aparecem empresas que depois não têm condições. Antes de começar, já começam a rodear o secretário para pedir aditivo. Essa é a estratégia adotada por muitas empreiteiras. Então, a Codeca foi criada em 1974 para isso. A Codeca tem qualidade, tem expertise, tem condições. Uma empresa que está aí hoje com sérias dificuldades financeiras, e a gente assistindo aí na última licitação, 40 e tantos milhões para duas empreiteiras fazerem obras no município que vão trazer enormes dor de cabeça daqui para frente, pode ter certeza, algumas delas. Nós não estamos generalizando, mas algumas dessas empresas acabam contratando com preço que não é suficiente para cobrir seus custos, e aí fica o problema para a administração municipal administrar. E eu quero falar também sobre essa questão das áreas de risco, vereador Renato Oliveira. Ontem eu me lembrei de Vossa Excelência, ali no bairro Fátima, na Antônio Gatterman, com aquela rua que foi aberta ali perto do mercado do Hoffman. Seguramente, se não fossem as providências adotadas por Vossa Excelência, quando secretário da Habitação, remover aquelas residências, ontem teríamos tido enormes problemas ali. E, além da solução de tirar aquelas famílias, nós conseguimos abrir uma rua ali, importante, né? E tantos outros locais onde pudemos atuar juntos, os tanques de contenções que tem que ser continuado em nosso município, tem que ser dado continuidade. Esse levantamento da Profil é muito importante que se atualize ele, mas não apenas atualizar onde estão as residências e os locais de risco, mas também identificar o período que houve essas ocupações irregulares, porque tem muita gente que vai aparecer aí como salvador da pátria, e foi na sua época que tiveram as maiores ocupações irregulares, uma falta total de responsabilidade do poder público com essas famílias, com essas pessoas, deixando elas se estabelecer em áreas de extremo risco, de extrema vulnerabilidade, deixando a conta para os outros depois e para a própria sociedade. Outra coisa importante, quando se faz uma obra, às vezes para não tirar 2 ou 3 árvores a mais, nós não estamos aqui pregando que tem que cortar a árvore, mas não se faz o talude em 45 graus, vereador Renato. Você deixa esse barranco reto ali oferecendo risco. Então, essas obras têm que ter o corte do talude adequado e o plantio da era. A era é uma plantinha simples, fácil de conseguir as mudas e fazer imediatamente o plantio de eras para fazer a cobertura nesses taludes em 45 graus para fazer a proteção. Isso é muito simples. Então, a gente tem que mudar um pouco o cuidado, a fiscalização, e, na hora de liberar esses projetos de corte de rua, de barranco, ter um cuidado maior com isso, porque depois a conta vem e ela custa muito cara, como é a perda da vida desse jovem aí, metalúrgico. Isso não tem mais volta, não tem mais como consertar. E isso custa muito caro para uma sociedade, isso é lamentável. Então, fica aqui a nossa observação, vereador Renato, dizer que nós precisamos continuar. Tivemos um período aí, infelizmente, que não foi dado continuidade a algumas obras, mas não vamos ficar olhando para trás, vamos olhar para frente, a gente se juntar, se unir, fazer a atualização desse levantamento da Profil, mas ter um cuidado muito grande com as obras daqui para frente, para que não se deixe esse saldo, esse resíduo de risco para trás, porque as pessoas, coitadas, quando elas vão lá fazer a sua residência, elas não têm noção
da exposição ao risco que elas estão. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.